O cerco fechou. Não foi a Polícia Federal que chegou primeiro. Não foi o STF. Não foi a oposição. Não foram as pesquisas. Foi o silêncio. O silêncio dos aliados. Enquanto você lê isso, parlamentares do próprio campo bolsonarista já tomaram uma decisão que ninguém do PL vai confirmar em público, mas que está sendo executada em tempo real nos bastidores de Brasília. A candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República está sendo enterrada pelos mesmos nomes que deveriam sustentá-la. E o que vai te surpreender é como isso está acontecendo. Deixa eu te explicar desde o começo. Há algumas semanas, mais de 100 parlamentares se reuniram com Flávio em rodadas separadas. Ouviram, acenaram. E quando ele saiu da sala, continuaram conversando entre si, sem ele. O que vazou dessas reuniões foi um ultimato com prazo definido. 2 semanas para reverter as pesquisas. Sem reversão, sem apoio. Só que tem um detalhe que muda tudo nesse ultimato. Na prática, o apoio já não existe. Basta abrir as redes sociais dos principais nomes do PL. Nicolas Ferreira, pressionado há meses a postar em defesa de Flávio, some por semanas inteiras. Aparece quando a pressão aumenta, faz um post e desaparece de novo. Isso não é apoio. É administração de distância. E distância em política tem um nome: abandono calculado. Jair Bolsonaro percebeu. Segundo apurações da imprensa, o ex-presidente está desesperado, porque ele sabe melhor do que ninguém o que acontece com uma família política quando os aliados deixam de defender e começam a se proteger. Se essa história está fazendo sentido para você, reserve um segundo para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas só se você realmente gostar do que é feito aqui. Agora, vamos continuar, porque o abandono é apenas a superfície. O que está por baixo é muito mais grave. Uma semana. Foi o tempo que levou para Flávio Bolsonaro perder 12 pontos percentuais nas pesquisas de intenção de voto. Não foi ao longo de meses. Não foi em um ciclo eleitoral lento. Foi em 7 dias. Exatamente o intervalo entre o vazamento do primeiro áudio comprometedor e a pesquisa seguinte. E o mais revelador não é apenas o número em si. É de onde esse número veio. A pesquisa que registrou essa queda livre foi realizada pelo Poder 360, um dos portais mais alinhados ao campo bolsonarista no Brasil. Quando um veículo que torce para o seu time começa a publicar os seus piores resultados, é porque os números são impossíveis de esconder. Antes do áudio, Flávio tinha vantagem de 3 pontos sobre Lula. Depois do áudio, estava 8 pontos atrás. Uma reversão de 11, 12 pontos, contando os decimais. Em uma semana. Pense bem no que isso significa. Para ter dimensão do tamanho dessa queda, em eleições presidenciais brasileiras, movimentações dessa magnitude normalmente levam meses para se consolidar. Elas dependem de campanhas inteiras, de debates, de escândalos acumulados ao longo de semanas. O que aconteceu com Flávio Bolsonaro em 7 dias é o tipo de colapso que os estrategistas políticos chamam de queda livre. Quando a narrativa de um candidato perde o chão de uma vez e o eleitor que estava em dúvida toma uma decisão definitiva. E o eleitor em dúvida é exatamente o mais perigoso para qualquer candidato, porque quando ele vai, raramente volta. No segundo turno, a pesquisa mais recente colocava Lula com 48,9% contra 41,8% de Flávio. Para Lula vencer no primeiro turno, ele precisa de aproximadamente 3 pontos daquele grupo que hoje diz que não vota em nenhum dos dois. Com tudo que está vindo à tona, e vem coisa mais grave pela frente, esse movimento é mais do que possível. Esse grupo do meio, os chamados indecisos ou eleitores de rejeição dupla, tende a se mover por dois fatores: esperança ou medo. Esperança no candidato que lidera. Medo do candidato que está andando em escândalo. Quando os dois fatores apontam na mesma direção, a decisão se acelera. E é exatamente isso que está acontecendo agora.
Os próprios aliados sabem disso. Por isso o ultimato. Por isso o silêncio nas redes. Por isso as reuniões a portas fechadas, onde Flávio não é convidado. Mas os números são apenas a superfície da crise. O que está por baixo é muito mais grave. E foi exatamente isso que um novo áudio vazado começou a revelar. Antes de continuar, só preciso te dizer uma coisa. Tem gente que chega nessa discussão com os fatos na mão. Data, valor, nome, documento. E tem gente que chega só com raiva. Se você quer estar no primeiro grupo, eu deixei um material especial para você na descrição desse vídeo. E também no primeiro comentário fixado. É um presente meu. Aproveita. Dito isso, vamos ao que interessa. Cada vez que um áudio vaza nesse escândalo, a lista de envolvidos cresce. O primeiro áudio mostrou Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, para o filme biográfico do pai. Não pedindo, cobrando, com a naturalidade de quem tem direito sobre aquele dinheiro. O segundo áudio derrubou uma das maiores mentiras públicas desse escândalo. Mário Frias, deputado federal e um dos produtores executivos do filme, havia ido às redes sociais logo após o primeiro vazamento para garantir que o filme não tinha recebido nenhum centavo de Daniel Vorcaro. Foi um dos primeiros a se manifestar. E o Intercept Brasil, dias depois, soltou o áudio do próprio Mário Frias, agradecendo Vorcaro pelo dinheiro investido no projeto. Mentira derrubada em tempo real. E agora o novo áudio que vazou não está expondo apenas quem já estava na cena. Ele está trazendo nomes que até aqui estavam na sombra. Parlamentares que operaram nos bastidores, que movimentaram emendas, que abriram portas, que viabilizaram contratos. O senador Renan Calheiros já denunciou formalmente Arthur Lira e Hugo Mota pelo esquema. Hugo Mota, atual presidente da Câmara dos Deputados, teria aprovado uma emenda que beneficiou diretamente o grupo de Vorcaro. E concomitante a isso, uma parente próxima do presidente da Câmara recebeu 140 milhões de reais do Banco Master, sob a forma de um empréstimo que nunca foi cobrado e nunca teve uma parcela paga. Você leu certo. 140 milhões, sem cobrança. Sem parcela. Nunca. O que o Senado vai fazer com essa informação é uma pergunta que está aberta e cuja resposta pode mudar completamente o mapa político das próximas semanas. Arthur Lira aparece como figura central por trás das movimentações do prefeito de Maceió, o JHC, que colocou mais de 100 milhões de reais do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos da cidade dentro do Banco Master. Para piorar, as assinaturas que autorizaram esse repasse foram fraudadas. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também entrou na lista. Uma empresa ligada à produtora do filme, a Carina Ferreira, que acumula ONGs, empresas e nenhuma experiência com tecnologia de internet, recebeu 108 milhões de reais da Prefeitura paulistana para instalar pontos de Wi-Fi em regiões de vulnerabilidade social. Dos 5 mil pontos previstos no contrato, quase 2 mil jamais foram instalados. E o dinheiro foi parar onde? Essa pergunta ainda não tem resposta oficial. Mas a Polícia Federal já está atrás dela, com documentos, quebras de sigilo bancário e uma linha de investigação que está puxando cada fio dessa teia. Se você chegou até aqui e quer continuar acompanhando cada novo nome que aparecer nessa história, deixa o like agora. É o que mantém esse canal produzindo análise independente. Agora, vamos ao que o COAF encontrou. Porque o que vem a seguir muda o tamanho desse esquema inteiro. A pergunta sobre o destino do dinheiro tem uma pista concreta. E ela veio do COAF. Em um único dia, Daniel Vorcaro movimentou 203 milhões de reais com uma empresa que repassava recursos para o filme de Bolsonaro nos Estados Unidos. Não para a produtora do filme,
para um fundo americano cujo titular é Paulo Carlisto, advogado de imigração de Eduardo Bolsonaro, um advogado de imigração, recebendo 203 milhões de reais em um dia. Entender por que o dinheiro foi para os Estados Unidos e não ficou no Brasil é fundamental para entender o esquema. Fundos americanos oferecem camadas de proteção jurídica que dificultam o rastreamento internacional. Para que a Polícia Federal acesse informações sobre movimentações realizadas dentro do sistema financeiro americano, ela precisa acionar mecanismos de cooperação internacional que levam tempo, dependem de autorização judicial nos dois países e frequentemente esbarram em sigilo bancário estrangeiro. Em outras palavras, mandar o dinheiro para fora não é apenas uma questão de destino, é uma estratégia de blindagem. E Eduardo Bolsonaro, que durante semanas disse que não tinha nada a ver com Caro, que o esquema era da esquerda, que nunca o conheceu, aparece agora com contrato assinado como coprodutor executivo do filme, com assinatura, com responsabilidade financeira formal, com documentos que a Polícia Federal já tem em mãos. Sabe o que é mais curioso? A linha que a Polícia Federal está apurando aponta para o seguinte: o filme biográfico de Jair Bolsonaro teria funcionado como instrumento de lavagem de dinheiro e distribuição de propina. Segundo as investigações em andamento, o dinheiro público saqueado de fundos de previdência em mais de 18 municípios e 4 estados teria entrado no Banco Master. E o filme seria o mecanismo criado para devolvê-lo em forma de propina para quem viabilizou o esquema. Flávio cobrava. Eduardo recebia nos Estados Unidos. A rede aguardava o retorno. Nada disso está concluído. Mas os elementos que a PF tem em mãos, áudios, contratos, movimentações rastreadas pelo COAF, apontam exatamente nessa direção. E aí vem o detalhe que deixa tudo mais difícil de ignorar. Mário Frias disse que o filme era de baixo custo, 12 a 14 milhões de dólares, segundo ele. Só Daniel Caro já repassou 61 milhões de reais e ainda devia mais 73 milhões conforme o contrato. Deputados federais bolsonaristas passaram 8 milhões de reais de emendas parlamentares para a ONG de Carina. A Prefeitura de São Paulo pagou 108 milhões para uma empresa sem nenhuma relação com o Wi-Fi. E existe ainda uma lista de outros investidores cujos nomes e valores a Polícia Federal ainda não revelou publicamente. O problema não é só o volume de dinheiro, é a arquitetura. Empresas intermediárias, ONGs, fundos americanos, contratos superfaturados com prefeituras. Cada camada dessa estrutura serve a um propósito: dificultar o rastreamento, criar distância entre o dinheiro público e quem o recebeu no final da cadeia. É um modelo clássico de lavagem em múltiplos estágios, onde cada etapa parece isolada quando vista separada. Mas forma um circuito completo quando vista em conjunto, baixo custo. Mas o que mudou o tamanho dessa história não foi o dinheiro. Foi onde um dos hackers do esquema foi encontrado. E por falar nisso, tem muita gente que chega nessa conversa sem saber metade do que você já sabe aqui. Se quiser ir ainda mais fundo, dá uma olhada no que eu separei para você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vamos em frente. No aeroporto de Dubai, a Polícia Federal prendeu um homem chamado Vitor Lima. Vitor Lima era um dos hackers do esquema de Daniel Caro. Fazia parte de um grupo de 5 pessoas, todos com prisão decretada no âmbito da operação que também mirou o senador Ciro Nogueira. 4 foram presos no Brasil. Um fugiu para Dubai. A mesma Dubai, onde semanas antes estavam Eduardo Bolsonaro e Mário Frias, o deputado federal e diretor executivo do filme que havia negado publicamente qualquer dinheiro de Caro no projeto. E que depois foi derrubado pelo áudio do Intercept, agradecendo exatamente esse dinheiro. Não há confirmação oficial de que a presença dos três no mesmo país seja coordenada.
O que há é um fato documentado, uma prisão confirmada e uma pergunta que a Polícia Federal certamente já está fazendo. Quando hackers são presos, eles falam. É assim que funciona. A PF sempre começa pelos cachorros menores e vai subindo. Daniel Vorcaro já está preso. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique, já está preso. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, que foi o maior doador individual da campanha de Bolsonaro em 2022, com 3 milhões de reais, e de Tarcísio de Freitas, com 2 milhões, também está preso. Os grandes já caíram. Os pequenos estão sendo fechados um a um. E quando o último deles fechar um acordo, os nomes que ainda não apareceram vão aparecer. Pense bem no que isso significa para quem ainda está de pé. Tem gente que acompanha esse escândalo e pensa: isso é coisa de Brasília. É briga entre políticos. Não chega até mim. Chega. O dinheiro que alimentou esse esquema não nasceu do bolso de Vorcaro. Não nasceu do bolso de Flávio, nem de Eduardo, nem de Mário Frias. Ele foi retirado de fundos de previdência de servidores públicos, professores, enfermeiros, agentes administrativos, policiais civis, que descontam uma parte do salário todo mês para garantir a aposentadoria no futuro. Para entender o tamanho do problema, é preciso entender o que é um regime próprio de previdência. Diferente do INSS, que é o sistema geral onde os trabalhadores com carteira assinada contribuem mensalmente, o regime próprio é um fundo exclusivo de servidores públicos municipais ou estaduais. Cada servidor contribui com uma porcentagem do salário todo mês durante anos, às vezes décadas, para acumular o direito à aposentadoria no futuro. Esse dinheiro é administrado pelo governo local e deve ser aplicado com segurança, porque representa a única garantia de renda que aquele servidor terá quando parar de trabalhar. Não é investimento especulativo, é reserva de sobrevivência. Mais de 18 prefeituras e 4 estados pegaram esse dinheiro e compraram ações podres do Banco Master. O governador bolsonarista do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, colocou quase R$1 bilhão dos servidores públicos fluminenses no banco de Vorcaro. O governo do Distrito Federal, de Ibanez Rocha, injetou mais de 12 bilhões de reais do BRB, um banco público, no mesmo banco. 12 bilhões de reais de dinheiro público. Quando um fundo de previdência é comprometido dessa forma, as consequências não aparecem de imediato. Elas aparecem anos depois, quando o servidor que contribuiu a vida inteira chega à aposentadoria e descobre que o fundo não tem recursos suficientes para honrar o pagamento. Ou quando o governo local precisa cobrir o rombo com dinheiro do orçamento, dinheiro que deveria ir para a saúde, educação, infraestrutura, para não deixar os aposentados sem renda. O prejuízo é invisível no curto prazo. No longo prazo, ele chega na forma de aposentadoria atrasada, benefício reduzido ou colapso do fundo inteiro. E esse dinheiro saiu das caixas do Estado, passou pelo Banco Master e parte dele foi encaminhada para o filme, para os fundos americanos, para os advogados de imigração, para as empresas fantasmas. O servidor público que vai se aposentar daqui a 15 anos não sabe. Mas o dinheiro que ele contribuiu pode ter financiado uma peruca ridícula num filme que ninguém foi assistir. Isso é o impacto concreto. Não é abstrato. Não é só política. E é exatamente por isso que a Polícia Federal não vai parar. Porque quando o dinheiro é público, a investigação é obrigatória. E quando a investigação é obrigatória, o cerco não abre. Com a candidatura de Flávio Bolsonaro em queda livre e o escândalo se expandindo a cada semana, 3 caminhos estão abertos. E cada um deles tem consequências diferentes para o país. O primeiro caminho, Flávio continua candidato. Absorve as revelações, tenta resistir ao ultimato dos parlamentares e chega às eleições como candidato enfraquecido. Nesse caso, a perspectiva das pesquisas aponta para uma derrota de Flávio ainda no primeiro turno.
e uma vitória de Lula que encerraria de vez o projeto político da família Bolsonaro na presidência da República. Sem candidato viável, sem utilidade eleitoral, a família Bolsonaro perde o único escudo que ainda a protege: o valor político. E quando esse valor desaparece, os acordos implícitos que seguraram investigações começam a se desfazer um por um. O segundo caminho. Flávio desiste da candidatura. E aqui está o paradoxo que a esquerda entendeu, mas que pouca gente fala abertamente. Se Flávio desistir agora e correr para uma vaga de deputado ou senador, ele conquista a imunidade parlamentar. Fica protegido, ganha tempo. E o processo judicial esfria, pelo menos enquanto o mandato durar. Por isso, curiosamente, parte do campo democrático não quer que Flávio desista. Quer que ele continue, que vá até o fim, que enfrente as urnas sem escudo. Candidato derrotado não tem foro privilegiado, não tem imunidade, não tem proteção institucional. Só tem a Polícia Federal batendo na porta. O terceiro caminho, e o mais explosivo, é o do descarte total. A história política brasileira tem precedentes claros do que acontece quando uma família política perde sua utilidade para o sistema. O isolamento começa nos bastidores, avança para o silêncio público dos aliados e termina com a abertura de processos que estavam pausados por conveniência. Foi assim com outros grupos políticos que dominaram o cenário nacional e foram gradualmente abandonados quando o custo de mantê-los superou o benefício eleitoral. O mecanismo é sempre o mesmo. Enquanto há votos, há proteção. Quando os votos somem, a proteção vai junto. Se a elite política e financeira, que ainda sustenta o projeto bolsonarista, decidir que Flávio não tem mais utilidade eleitoral, o acordo implícito que segurou investigações, arquivou processos e freou denúncias se desfaz. E quando esse acordo se desfaz, o Procurador-Geral da República pode reabrir o caso das joias, o caso do cartão de vacinação, o caso do cartão corporativo. O Bolsonaro, que hoje responde por tentativa de golpe, pode se tornar réu por uma lista muito maior de crimes. Qual desses caminhos está mais próximo? A resposta pode estar no próximo áudio que o Intercept ainda não soltou. Porque, segundo tudo que está vazando, o que foi revelado até aqui é apenas o começo. Vamos fechar o que foi mostrado até aqui e abrir o que ainda está por vir. A crise começou com um áudio, cresceu com uma confissão, se expandiu com o COAF, com contratos assinados, com parlamentares denunciados, com hackers presos em aeroporto internacional. O conflito de poder ficou exposto. Os próprios aliados de Flávio se reuniram para decidir o fim da candidatura, enquanto presidentes da Câmara e do Senado travam a abertura da CPI que investigaria tudo isso de forma pública. E você já sabe por que eles não querem essa CPI aberta. O efeito dominó está em movimento. Cada preso carrega informações sobre quem ainda está de pé. Cada áudio que vaza abre espaço para o próximo. E o que foi revelado até agora, segundo tudo que está sendo apurado, é apenas a camada mais superficial do esquema. A consequência concreta já chegou ao trabalhador brasileiro. Na forma de fundos de previdência saqueados, de aposentadorias comprometidas, de dinheiro público desviado para financiar propina, disfarçada de produção cinematográfica. E o próximo capítulo ainda está em aberto. Eleição, prisão ou descarte total. O que vier vai depender do que ainda não vazou. E vai vazar. O cerco não está mais se fechando. Ele já fechou. E cerco que fecha de verdade não abre por negociação. Esse canal existe para conectar os pontos que a cobertura tradicional deixa passar. E isso só é possível com o apoio de quem assiste. Se essa análise fez sentido para você, deixa o like e compartilha com alguém que precisa entender o tamanho desse esquema. Cada compartilhamento é o que mantém esse trabalho independente e no ar.
Se você ainda não está inscrito, ativa o sininho agora. Porque o que vem a seguir pode ser ainda mais grave do que o que você acabou de assistir. E você não vai querer perder. Na sua opinião, Flávio Bolsonaro vai desistir da candidatura antes das eleições. Ou vai enfrentar as urnas sem escudo. Comenta aqui embaixo. Quero ler o que você acha. Um abraço especial para o pessoal de Minas Gerais, que tem comentado em peso. Valeu demais pela presença. E uma última coisa antes de você ir para o próximo vídeo. Os nomes que ainda devem aparecer nas investigações do Banco Master podem mudar completamente o mapa político do Brasil em 2026. Quem está na mira da Polícia Federal e por que a CPI continua travada são as duas perguntas que esse canal vai continuar respondendo.